agora. Emerson Pansieri está ao vivaço na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, com detalhes do cabuloso a partir de agora. Alô, Pansieri, um abraço, boa noite. Alô, Cirilo, boa noite para você, um abraço também para o Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola, confirmando 6h15 minutos. Estamos aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Zona Sul. Quem está no YouTube pode conferir a imagem, né? Ali ao fundo a praia de Copacabana que se emenda ao Leme. E aí é onde o Cruzeiro vai ficar hospedado aqui na região sul para esse duelo contra o Fluminense. E como você bem destacou na manchete, o Cruzeiro fez a 8ª vitória diante do Grêmio e que é a 9ª vitória no Campeonato Brasileiro contra o time que foi o semifinalista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ah, não tem problema não. Vai encarar com respeito, mas vai querer jogar, porque esse é o jeito do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. Pra gente trazer também um pouco dessa programação e o que pode ser esse Cruzeiro e destacar tudo aqui na Itatiaia. O Cruzeiro fechou agora há pouco o trabalho na Toca da Raposa. Nesse instante, os jogadores já estão naquela fase final ali, arrumando as malas para pegar o ônibus, vão para o aeroporto e de lá vem aqui para o Rio de Janeiro. Eles seguem aqui para o Rio de Janeiro no voo fretado, vão chegar aqui mais tarde um pouco, e aí o time fica concentrado para essa partida de amanhã às 7h30 da noite, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Cirilo, a informação é que já volta após a partida, já volta para Belo Horizonte, porque vai ter treino marcado para as 11 horas da manhã na sexta-feira. Essa vai ser a rotina do Cruzeiro em termos de agenda. E sobre o time, uma boa notícia para o técnico Leonardo Jardim, para o Mister, é que agora o Eduardo fica à disposição. E eu explico. No jogo contra o Vitória, ô Cirilo, cá para nós aqui, né? Famoso polo aquático, né? A canoagem lá do Isaquias, né? Que foi aquele jogo lá em Salvador. O Eduardo foi expulso naquele lance com o Jamerson, mas agora volta e fica à disposição do técnico do Cruzeiro. Agora, estão de sobreaviso, pensando também na partida contra o Juventude no domingão às 4h da tarde, o Cássio, o Lucas Silva e o Caio Jorge. Por quê? Estão pendurados com 2 cartões e não querem de forma alguma desfalcar o Cruzeiro no jogo dentro de casa. São jogadores importantes. Caio Jorge, artilheiro, 11 gols no Campeonato Brasileiro, vive ótima fase. Lucas Silva é capitão do Cruzeiro. O Cássio também é uma segurança ali no aspecto defensivo, então também tem esse lado. Se tem a volta do Eduardo, o Cruzeiro entra em campo com essa atenção para a partida contra o Fluminense. Agora, um detalhe que é importante também destacar: para a lateral esquerda, eu acho que está tudo caminhando para essa dúvida até amanhã no vestiário. Se ele vai com o William, algo que poderia trazer um jogador improvisado, mas que não teria muita novidade nesse aspecto, porque já fez isso, especialmente no futebol alemão, quando atuou na Alemanha. O Inter, na época, vendeu o William, né, para o Werder Bremen, passou um tempo no futebol alemão. E outro detalhe é se ele vai com o Cauã Prates, que aí é um jovem jogador, 16 anos, muita disposição, expectativa que seja um grande jogador do Cruzeiro. É tratado, é engraçado que a gente fala muito de Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro está querendo trazer do Flamengo, né? Queria trazer do Flamengo, mas o Cruzeiro tem joias em casa, né? Os crias da Toca. E esse Cauã Prates é um jogador que se enquadra nesse padrão, Cirilo. Exato. O Pansieri não, o Pansieri já deu informação. Você, Alexandre Simões, é quem comenta a turma do bate-bola. O Simões, comentamos sobre a lateral esquerda, queria comentar sobre o Eduardo, né? O Pansieri está destacando, e é curioso que em entrevistas recentes o Leonardo Jardim falou dos reforços que já estavam aí, né? Das soluções que ele foi encontrando dentro do próprio elenco. O Eduardo tem demonstrado a você a sua utilidade nos jogos do Cruzeiro? É um cara que também pode ser considerado como uma das substituições ali, sem gerar problemas para essa equipe do Cruzeiro, Simões? Sem dúvida, o Cirilo. Um abraço, Pansieri, bom trabalho aí. O Eduardo Valeu, Simões, um abraço. O Eduardo é, sem dúvida nenhuma, um daqueles titulares que senta no banco. O Cruzeiro já vai aumentando o número de jogadores com essa característica. É o Fagner ou o William, né? É um titular que senta no banco. O Eduardo o Gabigol eu acho que o próprio Marquinhos,
Eu acho que tem essa função também nesse time do Jardim, porque senão ele não teria sugerido um investimento no jogador, a compra do Arsenal. O Bolaci é meio um titular que senta no banco, daqui a pouco o Matheus Henrique será, o Eduardo já é. Então, quer dizer, é muito em cima do que o Jardim falou a uma entrevista coletiva pouco antes da parada, né? Que a janela, quando ele chegou, precisaria ser muito maior, mas que ele foi encontrando soluções dentro do próprio Cruzeiro. E eu acho que não só no grupo principal, como também na base. E eu acho que o Eduardo é muito dessa solução. É muito dessa solução. O Eduardo é um jogador que caiu no gosto do Jardim, até porque ele já conhecia ele do mundo árabe, né, Pansieri? Conhecia. Isso. Conhecia, e também do futebol português também, ele tinha ali já essa noção e essa referência do Eduardo, Simões. Exato. E é um jogador que então se enquadra perfeitamente, é sim um titular do Cruzeiro que senta no banco, então sem dúvida nenhuma para essa complicada partida de amanhã é um reforço que o Cruzeiro ganha para encarar o Fluminense. E esse mistério da lateral esquerda aí, o Alexandre Simões, quanto à opção para titularidade, né? Falando do menino, do Cauã Prates, ou falando do William, nós temos dito aqui, eu acho que o Pansieri trouxe essa visão dele também, eu tenho essa visão muito clara que o ideal em time que está ajustado é mexer o menos possível. Por isso eu não cogito o Vidalba ser deslocado para a esquerda. Mantém o Vidalba na zaga e faz uma mudança só na lateral esquerda. E fazer uma mudança só para mim seria colocar o Cauã, não deslocar o William também, porque aí você mexeria também na lateral direita, por mais que trocar o William pelo Fagner seja pouco traumático. Seria a sua visão também, Simões? Ô Cirilo, eu acho que isso passa muito pela relação de jogadores do Fluminense, por uma questão muito simples, né? O Fluminense está para perder o seu melhor jogador, que é o John Arias. Eu acho o indicativo é de que joga, tá? Exatamente. O indicativo é de que ele jogue contra o Cruzeiro. Se o John Arias joga contra o Cruzeiro, a responsabilidade, entre aspas, tá, gente? Porque responsabilidade o profissional tem em qualquer jogo. Mas, de certa forma, a gente pode dizer que a tarefa muda um pouco de patamar. Concorda comigo? Sim. Vai marcar talvez o melhor jogador de lá direito do futebol brasileiro na atualidade, né? O colombiano John Arias. Então, eu acho que isso pode vir a pesar, porque aí, quando tem o John Arias, o Fluminense constrói muito o seu jogo ofensivo por ali. A gente não sabe como o Renato Gaúcho vai armar o time. Na reta final da Copa do Mundo de Clubes, ele adotou o esquema com 3 zagueiros, 3 volantes praticamente, né? E 2 atacantes. Vai ser assim contra o Cruzeiro? Ele vai voltar ao esquema tradicional com 2 zagueiros, que seriam o Ignácio e o Thiago Silva, e ter 4 no meio, 3 atacantes. Como que será essa formação do Fluminense? Qual o tipo de informação que o Jardim tem? Mas com certeza isso vai influenciar na decisão do Leonardo Jardim de quem será o lateral esquerdo do Cruzeiro amanhã contra o Fluminense.